Álcool? Quando esse nome vem à nossa cabeça, pensamos em dois conceitos, o de bebidas alcoólicas e do álcool Zulu. Mas nessa videoaula estudaremos outro aspecto, o da nomenclatura. Álcool causa explosões, e elas causam em nós uma reação de surpresa. Oh! E assim são os alcoóis, algo que tem o OH. Esse OH é a hidroxila, um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A hidroxila é pouco exigente, por isso faz uma única ligação com o carbono. Ou seja, sempre haverá apenas ligações simples, mas deve-se sempre indicar a posição da hidroxila. Agora, algumas definições de álcool. Um composto orgânico em que um átomo de H, de um alcano, é substituído por um grupo hidroxila, o OH. Nesse caso, CH3 do alcano é substituído por um C2OH do álcool. Ou seja, os alcoóis são OH ligado a um carbono saturado em uma cadeia aberta. O etanol é hipnótico, induz ao sono, mas ele é bem menos tóxico que o metanol. A concentração de álcool depende dele ser destilado ou não. Bebidas como a vodka têm mais álcool que bebidas fermentadas, como o vinho. Os alcoóis possibilitam a síntese de muitas classes de compostos que estarão nas outras videoaulas. Alquenos, ésteres, halogenetos de alquila, ácidos carboxílicos, cetonas, aldeídos e éteres. Não pode haver muito álcool nas soluções vendidas no supermercado. E veremos isso agora. O que acontece quando o fogo entra em contato com uma substância 97% álcool? Cuidado! Ai, meu iPhone! Esse álcool é extremamente perigoso e inflamável para os seres humanos. Nomenclatura IUPAC, a oficial. O prefixo é a quantidade de carbonos, que conta-se igual nos hidrocarbonetos. A parte intermediária são os tipos de ligações nos compostos, simples, duplas ou triplas, e o sufixo é "ol". Ao lado temos alguns exemplos, como o metanol e etanol, que são os mais tradicionais, o butan 2-ol e o butan 3-N2-ol, que mostram mais sobre isso de tipos de ligações nos compostos, e o 3,4 de metilhexan 2-ol, que mostra inclusive a nossa próxima questão. Por onde começar a contar os carbonos no caso dos alcoóis? E se entre os carbonos houverem ligações duplas ou triplas e o OH estiver distante? Já que quando a gente fala de hidrocarbonetos, a gente começa a contar a partir das ligações duplas, de onde está mais perto das ligações duplas. A gente começa a contar a partir da hidroxila, porque no álcool o importante é a hidroxila, é o OH. Então, o carbono mais perto da hidroxila é de onde a gente começa a contar. A nomenclatura usual, ou o apelido. Álcool, o nome do grupo orgânico, e o sufixo ico. Interpretando essa nomenclatura acima, o álcool térquico-butílico, por exemplo, é composto pelo OH e um radical térquico-butil. Aí temos o álcool metílico e o álcool etílico. É o álcool, o nome do grupo orgânico, que é metil e etil, respectivamente, e o sufixo ico. Como desenhar a cadeia a partir da nomenclatura usual, do apelido? Coloque o H no centro e depois desenhe o radical. No caso do metílico, coloque o H e depois desenha o radical metil, levando sempre a hidroxila como referência, porque nessa matéria o mais importante é a hidroxila. Já em cadeias fechadas, são sempre ligações simples e o OH ficará para fora da cadeia. E para nomeá-lo, segundo regras da IUPAC, é só adicionar ciclo na frente do nome. Por que é importante ressaltar que em cadeias fechadas, sempre as ligações são simples? Porque nos fenóis é exatamente o contrário. Os fenóis são sempre ligados a benzenos ou anéis aromáticos. Anéis aromáticos sempre têm ligações duplas, que possuem esse OH. E essas estruturas são os fenóis. Isso que difere os fenóis dos alcoóis. Porque nos alcoóis há cadeias fechadas, mas sempre as ligações são simples. No nosso dia a dia, exemplos mais comuns que nós podemos achar de fenóis. São usados para tratamento de manchas na pele, peeling. São usados na creolina, um desinfetante muito conhecido. Em pomadas para queimaduras, em detonadores, que não é uma realidade tão próxima a nós, em odor do orégano, da baunilha e do cravo da Índia botado artificialmente nas coisas através da destilação do fenol. Nomenclatura da IUPAC. A estrutura OH ganha o nome de hidroxi, depois acrescentamos o nome do hidrocarboneto, que é o benzeno, e é preciso também indicar a posição do OH. Nesse caso, é só usar a mesma regra dos hidrocarbonetos. A gente pode reparar que, tanto nos alcoóis quanto nos fenóis, nós vemos coisas em comum com hidrocarbonetos, a contagem de carbonos e etc.
Aqui é um exemplo de um anel aromático, ou um benzeno, com um OH para fora, que a gente pode ver que existem, na estrutura mesmo, as ligações duplas, não é uma coisa variável, sempre na estrutura do benzeno há ligações duplas. E a outra forma de nomenclatura, que é a usual, o apelido, é muito semelhante dos alcoóis. Coloca-se o nome do hidrocarboneto e no final acrescenta-se o ol. Isso se deve ao fato desses compostos orgânicos serem complementares. Aqui é a fórmula estrutural do benzeno, que já mostra que sempre há as ligações duplas, não é uma coisa variável. E a fórmula estrutural do benzeno simplificada, que quase sempre é que está nos livros didáticos. Agora, alguns exemplos. A gente pode ver o hidroxibenzeno, que na nomenclatura usual é o fenol, que é o que dá o nome a essa matéria que a gente está estudando nessa videoaula. Depois o 1-hidroxi-2-metilbenzeno, que na nomenclatura usual é o 2-metilfenol. Depois 1-hidroxi-3,5-dimetilbenzeno, que a nomenclatura usual é o 3,5-dimetilfenol. E a gente pode ver isso da nomenclatura IUPAC, que é sempre o hidroxi com o benzeno, né? O benzeno, que faz parte do fenol, e o hidroxi, que também é uma determinação IUPAC. Então, a gente também pode ver no segundo, o posicionamento do OH sendo indicado, e o radical metil também sendo indicado. E no penúltimo e no último, a gente pode ver que não há nomenclatura usual. Deve ser porque são compostos que foram encontrados recentemente e ainda não foi criada uma nomenclatura usual para esses compostos. Então, são 1,3 de hidroxi-5-etilbenzeno e 1-hidroxi-2-fenilbenzeno. Bom, essa foi a nossa videoaula. Até a próxima!